Então, a gente vai para os estudos com ayahuasca, os compostos da ayahuasca. Como eu falei, primeiro fazem estudos em modelo animal, para testar a segurança dessa substância. Se essa substância se provar segura, ela vai para os estudos com humanos saudáveis. Se provar segura, ela vai já para direcionando para o tratamento, né? Usada lá para pessoas com alguma psicopatologia, alguma patologia que em teoria seria importante, produtiva e benéfica, né? E depois vai aumentando esses grupos das pessoas com alguma patologia, esses grupos de tratamento, né? De ensaio clínico, ensaiar a clínica, né? Ensaiar como se fosse um tratamento, correto? Então a gente vai para os primeiros estudos com o DMT, que é a principal molécula presente na ayahuasca, que é a principal molécula que causa os efeitos psicodélicos, correto? A gente tem estudos ali em 73, 76, né? Lembra que eu falei que psicodélicos são estudados desde 1950? Então, ali nos Estados Unidos, as pessoas já usavam DMT fumado, né? Por uma outra via, e eles queriam ver o poder, a segurança, né? Ou o risco dessas drogas, né? Para poder classificar elas, enfim. Então, como eu falei, em 73, tem dois estudos em 73 e um estudo em 76 em modelo animal. Um em rato, outro em gato, que era um estudo bem usado na época, até pouco tempo atrás os gatos eram usados com uma certa frequência na pesquisa na ciência básica. E os estudos com macacos, com primatas, que são animais né, evolutivamente mais próximos dos seres humanos, correto? Esses três tiveram resultados parecidos, mas eu vou me atentar aos estudos dos primatas, né? Que foi feito com macacos esquilos. Vou até colocar o macaco esquilo aqui. Foi um estudo bem denso, né? Com esses animais. Eles fizeram vários testes, teste de dose dependência, né? Conforme aumentando a dose, o efeito ia aumentando, isso deu positivo. Conforme a dose da substância ia aumentando, esses animais ficavam mais tempo sob o efeito da substância, né? Então tinha até um efeito de dose farmacocinética, né? O efeito da droga também aumentava, o tempo de efeito da droga aumentava conforme a dose, correto? Fizeram um teste assim, de começo de efeito, e eles viram que todas as doses tinham um começo de efeito X, né? Lembrando que essas doses de DMT eram injetados intramuscular, né? Sempre com um animal controle, injetando uma substância salina ali que não tem efeito, para ver se os efeitos não é por conta do próprio procedimento, você estressar o animal, né? Com uma injeção. E os testes de tolerância, que esses são bem robustos, né? Bem intensos, como eu falei. Eles injetaram doses de DMT diariamente nesses animais por 40 dias consecutivos. 40 dias. Todos os dias eles colocavam uma dose X nesses animais e uma dose salina no animal controle. Eles notaram que desde o dia 1º ao 40º dia, o tempo de latência da droga não teve mudança estatisticamente significativa, né? Então a latência ela se manteve. Isso é um dado que evidencia que não há tolerância, né? Que eu não preciso de aumentar a dose para aumentar o tempo de efeito, aumentar a dose para ter o mesmo nível de efeito, tempo de efeito, correto? Então, por 40 dias consecutivos. Isso na vida real é bem difícil de acontecer uma pessoa injetar DMT nela por 40 dias consecutivos. Isso foi feito no estudo, nos macacos esquilos. E eles tiveram, como eu falei, o tempo de latência se manteve padronizado estatisticamente, do 1º dia até o 40º dia, mostrando que o DMT não tem efeito de tolerância, precisa aumentar a dose para manter o mesmo nível de efeito. E como que eles mediram se os macacos estavam sob efeito da substância ou não? Eles deixavam, os cientistas de pesquisa básica, eles conseguem ver o que é um comportamento natural de um animal, né? Nesse caso, eles tinham também uma barrinha que eles foram treinados, que se ele apertasse essas barrinhas, eles ganhavam uma comida. Então eles foram treinados, então o comportamento natural ali naquele ambiente era o animal procurar a barrinha para se alimentar, correto? Eles identificaram que o animal estava sob efeito quando ele parava de comer, né? E parava com o seu comportamento natural. O que eles observaram
do comportamento do animal na substância. O animal ficava deitado, de olhos fechados, né, ficava em coma, assim, ficava, eles colocam em coma, né, mas num estado de dormência, né, como se estivessem dormindo, de olhos fechados, com o corpo dobrado, com a cabeça na cintura, e eles ficavam ali, na dose maior, eles ficavam até 40 minutos sobre esse efeito. Lembrando que o DMT injetável ou fumado, ele tem, até nos humanos, mais ou menos esse tempo de ação, que até né, as pessoas no senso comum falam que é a droga dos 45 minutos, que é a psicose dos 45 minutos, enfim, que é a alucinação dos 45 minutos. Se você usar o DMT de forma fumada, né, insuflada, ou injetado intramuscular ou intravenosa, correto? Então, eles viram que 40 dias consecutivos não tinha efeito de tolerância, né, que eles não iam aumentando, diminuindo o nível de reação da droga, né? Automaticamente não precisa, né, as pessoas não precisariam aumentar a dose para chegar no mesmo nível, correto? Isso é um teste em modelo animal. Agora a gente vai para outros estudos avaliando esse efeito de tolerância e de abstinência em humanos, correto?